Boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 25/8, agora são 20h01, e você é bem-vindo à nossa escola da doutrina bíblica. Só um minutinho que acho que tem uma pessoa pedindo para entrar. Pronto. Nós somos uma igreja evangélica, tá bom? O meu nome é Hélio Piovesan, eu sou pastor desta igreja, e hoje nós estamos aqui na nossa Escola da Doutrina Bíblica. Nós temos também, durante a semana, a Escola do Alicerce Bíblico, e durante a semana, às terças-feiras, nós temos a Escola da Doutrina Bíblica, e no domingo, às 18 horas, nós temos o culto da família, tá bom? Então, você pode vir participar conosco, é só você solicitar para a gente o link envia o link e você entra nessa sala aqui. Hoje nós vamos fazer um estudo bastante profundo sobre o Deus do abismo, tá bom? É um assunto bastante denso, pesado. Nós estamos aqui para realmente entender, buscar na palavra e ver o que a Bíblia tem para nos ensinar, tá bom? Essa escola, ela tem esse objetivo, de que você aprenda bastante e que você tenha consistência nas argumentações da sua fé, da nossa fé. Então, prepare aí para anotar, fazer perguntas se for necessário. As perguntas você pode fazer lá pelo faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, e aí a gente vai responder com bastante alegria. Nós temos um site, que é o site www.igrejadeinterlagos, tudo junto, .com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto, né? Tem um botão lá no canto superior direito, ao vivo, onde você vai poder participar aqui desses cultos. Caso você não consiga, você pode enviar um WhatsApp e a gente envia o link também. Só peço que quando você entrar, você deixe a câmera e o microfone desligados, tá bom? E todos os nossos cultos e estudos são todos gravados e eles ficam disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tá bom? Nós estamos também no Instagram e no Facebook com esse mesmo nome. Nos siga lá, tá bom? E fique à vontade para fazer perguntas quando quiser, tá bom? Deus te abençoe. Se você puder agora, fecha os seus olhos, que nós vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, te pedimos a tua bênção, pedimos, Pai, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê lucidez e que a gente possa, Senhor, entender bem a tua mensagem, os teus ensinamentos, para que a tua igreja cresça de maneira consistente e fortalecida. Sabemos, Pai, que o Senhor cuida dos que te amam, o Senhor cuida daqueles que te buscam, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Eliette, é com você agora. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo bem. Certo. Hoje, nós... Só chamando a atenção que nós estamos no ano de 2022, certo? E esse ano, em especial, eu acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é um ano muito conturbado, e eu acho que no mundo inteiro também, né? Que nós estamos saindo de uma pandemia, estamos numa guerra, muitos países estão envolvidos em problemas econômicos sérios, né? E o que se avizinha pela frente não é muita esperança em termos econômicos, né? Porque os donos do mundo resolveram inventar sistemas de regras, né? Tipo, já ouviram falar, ESG, e isso vai tolher muita liberdade econômica dos países, né? Já está tolhendo, né? E um exagero muito grande no olhar do ambientalismo, que acaba
privilegiando a natureza em detrimento do homem, né? Então, eu acho que ninguém duvida que o mundo está cada vez mais conturbado, né? E a pessoa fala assim, não, mas olha, Deus que rege esse mundo, né? Deus está no controle de todas as coisas desse mundo. Por que que o mundo parece que cada vez está mais conturbado, né? Cada vez está uma situação mais difícil no mundo, né? Se Deus está tomando conta de todos os detalhes do mundo. Esse é um engano, irmãos, que vocês veem que não encaixa isso, né? Como é que Deus, o Pai, se ele estivesse regendo este mundo, o mundo ia estar uma maravilha, certo? E o mundo não está uma maravilha, muito pelo contrário. A gente ouviu falar de doenças, de guerras, de violência, de corrupção moral, muitas vezes, esfacelamento da família, né? O tecido familiar parece que vai ficando mais frágil. Então, você fica pensando, não, mas se Deus rege esse mundo, como é que o mundo está essa situação tão difícil? Né? Ou Deus não tem poder, ou não é o Pai que rege esse mundo. Então, irmãos, não existe outra possibilidade, né? Então, o que a Bíblia fala e o que nós cremos? Que o mundo jaz no maligno. Jesus falou isso. O que a Bíblia fala? Quando Jesus chega e fala assim, olha, o meu reino não é desse mundo. Se o reino de Jesus não é desse mundo, o reino do Pai também não é desse mundo. Então, tem um outro Deus que rege esse mundo, né? E esse mundo, ele foi criado, irmãos, desde Gênesis, né? Que a gente vai ler daqui a pouco. Desde Gênesis fala que existia um abismo, que o mundo era mergulhado no abismo, e não só em Gênesis, a gente vai ler várias passagens na Bíblia que indicam que o mundo está no abismo. Tanto assim que quando Jesus vier, ele não vai reinar aqui. Quando Jesus vier, ele vai tirar a igreja daqui para levar para outro lugar, que é o céu. Que também, abrindo parênteses, não é os novos céus e a nova terra descrita em Isaías 66. Porque lá está dizendo que vai ter morte, que vai ter pecado, que vai ter carne. Leia lá, Isaías 65, 66. Isso não tem nada a ver com o céu prometido por Jesus, que inclusive lá no finalzinho falam do bicho não morre, o fogo não apaga. E Jesus descreveu isso como um inferno. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado como nós interpretamos a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que qualquer um pode dar o sentido que quiser na Bíblia, né? Mas quando nós começamos a ler a Bíblia com profundidade, com discernimento espiritual, principalmente, nós vemos que a visão que Jesus deixou para nós não coincide muitas vezes com a visão que a teologia deixou para nós, né? Então, o que nós vamos falar pode ser que seja assim um pouco não usual, um pouco diferente do que você ouve, mas eu peço para você que você ouça até o fim, que você ore a Deus para que Deus possa te revelar. Porque se você achar muito absurdo o que nós estamos falando, o que eu posso te garantir, está tudo baseado na Bíblia. Tá? Só que é uma maneira de ver a Bíblia como o apóstolo Paulo viu. Não é a maneira como o pastor fulano, o pastor Beltrano, o pastor Cicrano leu a Bíblia e te passou.
Não que eu esteja querendo desprestigiar pastor, não é isso, irmãos. Mas, muitas vezes, a gente recebe conceitos antigos, né, que não se encaixam no que é a realidade, né? Então, a primeira coisa que eu quero assim deixar bem clara, nós vivemos num mundo conturbado e um mundo que tem uma confusão. É meio esse mundo não dá para a gente pensar que é uma coisa legal, uma coisa de paz, uma coisa que ninguém vai ofender ninguém, que é tudo as mil maravilhas. Não, não é isso, irmãos. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, né? Então, a gente sabe que a gente vive num mundo conturbado, num mundo confuso, muitas vezes, num mundo violento, muitas vezes, né? E a Bíblia estabelece um paralelismo muito grande entre esse mundo e o abismo, e o próprio abismo. O abismo também, a gente sempre tem que ter um sentido que o abismo é um lugar escuro, né? Eu acho que ninguém duvida disso, que o abismo é um lugar escuro. E em João 12, 35, eu queria que o pastor abrisse, vou tentar acompanhar por aqui. João 12, 35 faz exatamente esse jogo de escuro, abismo, ódio, abismo, amor, luz. Isso é uma ideia que sempre você vai ter que ter, irmãos. A Bíblia tem muitos versículos que falam, olha, treva é ódio e amor é luz. Em João 12, 35 fala assim, disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe onde vai. Então, para a pessoa cair no abismo como dizem, né, fácil, 2 palitos, né? Por quê? Porque não está na luz, não sabe por onde anda, né? Então, a única maneira de nós andarmos na luz, irmãos, é nós andarmos em Cristo. Porque Cristo é a verdadeira luz. No mundo, nós temos muitas luzes, né? Mas tem luz falsa nesse mundo. João, o pastor estava em João, por favor, pastor, abra em João 1,6, que também, irmãos, por que eu estou falando isso? Que eu vou falar ainda sobre o Deus do abismo, mas nós temos que ter a luz para que nós não caiamos no abismo. Nós temos que ter a luz para que nós saibamos onde estamos caminhando, né? Então, João 1,6 fala assim, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, o 7. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, por meio dele, né? Ele não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, irmãos, é importante para que não caiamos no abismo, termos a luz de Cristo. Eu queria que o pastor abrisse 1 João 2,8, porque a luz tem a ver com o novo concerto também, irmãos. Além da luz ter a ver com o amor e o ódio ter a ver com a treva, a luz tem a ver com o novo concerto, porque o velho concerto ele foi dado em meio a trevas, né? Então, em 1 João 2,8, 1 João 2,8, isso, pastor. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós,
porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Irmãos, isso aqui tem todo sentido espiritual. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz. Está vendo, irmãos, como luz e trevas também tem muito a ver com amor e com ódio? Aquele que, deixa eu ver, 10. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, irmãos, o que a gente tem aqui? Primeiro, para deixar bem sedimentado, luz é amor, treva é ódio, né? Então, os que não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador não conhecem o verdadeiro amor de Cristo, porque o verdadeiro amor de Cristo, ele vem através do amor de Jesus, né? Então, quem não aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, está no velho concerto. E quem está no velho concerto está em trevas, porque o velho concerto foi dado lá no Monte Sinai, com relâmpago, com fogo e com treva, né? Então, você quer estar no novo concerto? Então, você está na luz, né? Por quê? Porque a gente sabe que o Jeová, irmãos, que é o Deus desse mundo, que não tem nada a ver com luz, é o Deus das trevas, que foi revelado nas trevas. Por exemplo, Salmo 18, 11, fala que Jeová fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Então, se Jeová, no velho concerto, deu esse concerto em trevas, isso quer dizer, irmãos, que aquele velho concerto não tinha a luz de Cristo, não tinha a luz do Pai, não tinha o amor de Cristo, não tinha o amor do Pai, né? Vocês entendem? Como isso que eu quis focar no começo eu tenho que ter luz para não cair no abismo. E luz, o que é? Luz é amor. Nós lemos isso. Eu queria que o pastor abrisse agora em Gênesis, vamos falar propriamente do abismo, né? Gênesis 1, primeiro versículo da Bíblia, né? Que muita gente começa a ler aqui e depois já fica, poxa, a Bíblia é um livro meio estranho, né? Porque primeiro vem as plantas e depois o sol, como é que a árvore vai fazer fotossíntese? Aí já começa a duvidar da Bíblia, né? Porque o livro de Gênesis ele tem um valor muito mais espiritual e enigmático do que um valor concreto, né? Valor, assim, histórico. Então, irmãos, no livro de Gênesis, fala daquele Criador. E esse Criador de Gênesis, irmãos, nós vamos ver, no final vocês vão ver que o Criador físico das coisas, tá? Não foi o Pai. Tá? Principalmente porque o Pai não ia fazer uma criação tão defeituosa como o homem. Tanto o homem é uma criação defeituosa que foi feito por Jeová e não pelo Pai, que o homem, para aceitar, quando aceita Cristo, ele tem que nascer de novo. Irmãos, quando o pastor no começo falou, olha, os estudos de quinta-feira, que é o culto de doutrina, é um estudo mais denso. Os cultos de terça-feira são cultos do alicerce bíblico, então é um culto mais, vamos dizer assim, menos profundo, mas a pessoa tem que saber tudo aquilo que se fala para que ela tenha um bom alicerce cristão, né? São conceitos basilares. Bom, o que eu estou falando aqui? Que esse estudo, o pastor disse que era um estudo denso, por quê? A maioria das igrejas pregam que Jeová é o Pai. Só que a Bíblia não fala isso. Porque na Bíblia há centenas de frutos diferentes e opostos entre Jeová e o Pai, né? Então,
isso que nós vamos falar aqui hoje sobre o Deus do abismo, vocês vão ver que o Deus do abismo não tem nada a ver com o Pai. Porque o Pai, ele não rege esse mundo, como eu disse para vocês, né? Se o Pai não rege esse mundo, ele não tem muito a ver com as coisas que estão acontecendo aqui. O Pai, ele cuida dos seus, recolhe os seus quando ele quer, cuida dos seus, mas o Pai não tem nada a ver com um tsunami, uma florzinha, uma abelha que dá o mel e uma abelha que pica a pessoa. Isso aí são as coisas do mundo, irmãos. Então, quem rege essas coisas do mundo, ou é Jeová, ou são anjos, ou são demônios, ou é a própria natureza, né? Tem coisas que é a própria natureza que rege. Bom, então, nós vimos que a criação foi feita em Gênesis. Então, vamos lá, pastor. Gênesis 1. Eu falo o versículo, depois eu fico falando muito e aí sai do sentido, né? Então, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, nós vamos ver depois, em outros versículos, que vão confirmar quem fez esse abismo e o que esse abismo tem a ver com a terra. Que a pessoa às vezes fala, não, mas o abismo é outra coisa, não é o que está fora da terra. Não, irmãos. O Espírito de Deus, Jeová, ele se movia sobre a face das águas, mas aqui está falando, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Tanto assim que, quando fala trevas sobre a face do abismo, depois vem haja luz, né? Porque havia trevas. E a tradução dessa trevas em hebraico, irmãos, é tohu vavohu. Tá? Eu não sei falar hebraico, mas essa palavra, a tradução quer dizer caos, abismo, confusão, desordem. E esse caos que existia na Terra foi criado por Jeová, certo? Depois houve uma ordem, foi criado luz, foi criado animal, foi criado separação das águas, foi criado plantas, foi criado os astros, né? Houve uma certa ordem, mas no começo era um verdadeiro caos que existia, né? Por isso que essa palavra abismo está se referindo à própria Terra, ao próprio planeta Terra, ao próprio mundo que a gente conhece, né? Então, esse caos que foi implantado por Jeová, que ele foi o criador de todas as coisas, ou seja, os Elohims, que o chefe dos Elohims, dos anjos que criaram essa parte concreta da Terra, o chefe deles é Jeová. E esse caos todo que existiu, irmãos, ou que existe ainda, ele não passou com a vinda de Cristo. Tanto assim que Cristo veio, deixou ensinamentos, salvou pessoas naquela época e continua salvando aqueles que nele crerem. Os que creem em Jesus, ele continua salvando. Mas, quando Jesus salva alguém, ele como que retira deste mundo para os lugares celestiais. Nós não somos cidadãos desse mundo, irmãos. Nós somos cidadãos celestiais. Tanto assim que, quando eu me batizo, quando o cristão se converte, e o segundo passo vai ser o batismo, ele é batizado para o reino de Deus. Ele espiritualmente sai do reino daqui da terra, do reino do mundo, né? Ele é batizado para dentro, ele entra num outro reino, ele sai desse reino feito por Jeová, desse reino de Jeová, e vai para um outro reino, né? Então, quando Jesus Cristo vem, o caos
para quem não está com Cristo, o caos continua. E esse caos que existia em Gênesis 1, 2, é um caos, além de um caos físico, também é um caos espiritual. Tá? Então, tem muito de espiritual. Então, quando eu me converti e me batizei, e dei minha vida para Cristo, eu me torno um peregrino aqui desse mundo. Tá? Eu me torno uma pessoa, um passageiro. Os valores do mundo já não são os que despertam no meu coração aquela alegria que os valores celestiais despertam. Né? Então, nós estamos no mundo, mas nós espiritualmente já estamos assentados em lugares celestiais, aguardando a vinda de Jesus ou aguardando a nossa passagem para a glória. Né? Estar adormecido até Jesus vir. Só que vocês sabem que quando a gente dorme, fecha o olho, já abre, e principalmente quem tem sono pesado, a noite passa rápido, né? A pessoa nem vê. Então, irmãos, nós não temos que ter amizade com o mundo, tá? Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 7, 29, para vocês verem, irmãos, que a gente tem que estar aqui nesse mundo, que na verdade é um abismo, que Jesus mesmo falou que o mundo jaz no maligno, estar aqui como peregrino. Então, 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é também os que... Peraí, deixa eu começar de novo. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Então, irmãos, o mundo não é eterno, o mundo não tem valores de eternidade. O mundo vai passar, né? Então, como a gente viu lá em Gênesis 1, 2, né? Existia trevas sobre a face do abismo, né? Então, vimos também que treva é ódio, e treva é confusão, treva é caos. Então, aquela treva e aquele abismo tem muito mais um valor espiritual do que físico, né? Então, aquela treva que parava sobre o abismo, vocês não esqueçam, tem muito mais um sentido espiritual do que um sentido físico, irmãos. O mundo foi criado, e quando foi criado a luz, a gente sabe que é uma coisa espiritual, porque a Terra tem uma rotação, né? Se a Terra tem uma rotação, se a gente não sabe quando existiam todos aqueles astros, que a Bíblia tem muita coisa que não deixa muito clara, né? Apesar que Gênesis falar que foram criado o astro maior para guiar o dia e o astro menor, que é a lua, para guiar a noite, tudo isso também tem um sentido espiritual, né? Então, em Salmos 104, 5, eu queria que o pastor abrisse, eu já disse para vocês que essas trevas espirituais, esse abismo espiritual não passaram, esses elementos não passaram com a vinda de Cristo, né? Porque os que estão no mundo continuam sob o império da lei de Jeová, né? A lei da condenação. Então, Salmo 104, 5 fala assim, está falando de Jeová. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido.
Então, Jeová cobriu a terra com um abismo. Vocês viram que esse abismo parece que continua, né? E abismo, irmãos, é uma coisa assim que tem uma conotação totalmente negativa, né? Então, Jeová, ele decidiu colocar confusão aqui, colocar abismo aqui na terra, né? E eu queria que o pastor fosse agora em Provérbios 8, 12, que é um diálogo interessante aqui em Provérbios, é um diálogo com a sabedoria falando, tá? A sabedoria. A gente sabe que essa sabedoria aqui tem muito a ver com o Jeová, né? Que inclusive foi a sabedoria dada a Salomão, né? Que Provérbios tem tudo a ver com Salomão, né? Então, essa sabedoria, então, se confunde um pouco com o Jeová, né? E aqui em Provérbios 8, irmão, só deixar assim bem claro para vocês que o mundo foi firmado sobre um abismo e o mundo foi criado por Jeová, né? Então, Provérbios 8, 12. Só um minutinho aqui, irmão. Provérbios 8, 12 fala assim: eu, a sabedoria, tá? Então eu disse para você que é um diálogo da sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Agora eu queria que o pastor pulasse para o 27. Eu quis deixar o 12 só para vocês saberem como que é o diálogo aqui. Então, o diálogo é da sabedoria, tá? Então, agora 8, 27 fala assim: quando Jeová preparava, né, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quer dizer, a sabedoria. Quando traçava horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Então, irmãos, além dele fazer abismo, ele fortificava as fontes do abismo, né? Quando fixava ao mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então, quando Jeová, aqui vocês viram que a sabedoria está falando de Jeová, né? Está falando que ele fez o abismo, ele fortificou o abismo, né? Então, vocês veem que está bem claro que Jeová é o criador do abismo, que Jeová é o Deus do Velho Testamento. O Pai, ele só foi revelado em Cristo. Se a pessoa não tem Cristo, ele é o único mediador entre Deus, Pai e os homens. E Jesus, ele falava claramente, muitas vezes ele disse: eu vim revelar o Pai, vocês não conhecem o Pai, eu vim revelar o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, aquele Deus que os judeus conheciam era Jeová, e Jeová não é o Pai, irmãos. Porque o Pai não ia fazer um abismo. O Pai não ia dar uma lei de condenação para a condenação dos homens. O Pai não ia dar uma lei em meio a trevas, né? Então, o que a gente vê aqui? Que a terra foi firmada por um abismo, que Jeová fortificou os abismos, né? Eu queria que o pastor agora abrisse Apocalipse, por favor, Apocalipse 9, 1, porque no livro de Apocalipse também há informação sobre esse abismo. E interessante, irmãos, que existe um Deus nesse abismo que em Apocalipse se chama de Abaddon ou Apolion, cuja tradução é destruição, né? Então, Apocalipse 9:1 fala assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Estranho, né, irmãos? Jeová, ele criou a terra, Jeová criou o abismo, aí ele deu a chave do abismo para essa estrela que caiu do céu, que essa estrela, vocês saibam que estrela é sempre relacionado, quando aqui a Bíblia fala em estrelas, geralmente, vou falar sempre, geralmente é relacionada a espíritos, a anjos, a demônios, né? A entes espirituais. Então, caiu essa estrela na Terra, que pode ser Satanás, pode ser um espírito demônio, pode ser um anjo, mas a gente sabe que é um anjo muito mau, né? Porque
vamos continuar para vocês verem. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do povo escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Isso aqui é a linguagem figurada, né, de Apocalipse. E foi-lhes permitido que não matassem, mas por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Ainda aqui em Apocalipse, pastor, pula para o verso 10. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar homens por 5 meses. E tinham entre si rei, e tinham sobre si rei o anjo do abismo. E tinham sobre si rei o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Então, em hebreu, o nome é Abaddon, e em grego, Apolion, que é esse anjo do abismo, que veio atormentar os homens, né? Como se fosse um escorpião, né? E só para terminar o 12, passado já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais, né? Aquelas pragas lá do Apocalipse, né, irmãos? Então, o que a gente vê? Que Jeová, que era o dono do abismo, deu a chave do abismo para esse Abaddon, Apolion, que para mim eles têm muito a ver com Satanás, né? Que veio atormentar aqui as pessoas, né? E a gente fica pensando qual o conluio, qual a amizade, qual o grau de intimidade, né, entre Jeová e esse Apolion, ou Abaddon, né? Esse demônio. Né? Estranho, né, irmãos? Por isso que eu digo para vocês, pensem nisso que a gente está falando, porque o pai não ia ter amizade com demônios, né? Como Jeová tem. Se você estiver anotando, eu espero que você anote, vai olhar em Jó 1,6, que fala que Satanás estava entre os filhos de Jeová. Mas Satanás não é filho do nosso pai, né? Mas ele anda junto com os filhos de Jeová, né? A gente sabe que Jeová é o Deus de toda a terra. Em Salmos, muitas vezes fala, ele é o Deus das nações, ele é o Deus de toda a terra. A gente até cantava louvores, né? Falando isso, né? Que Jeová é o Deus de toda a terra, né? Que fala, cantai louvores com inteligência. Depois, se você estiver anotando, isso está em Salmo 47:7, não precisa de abrir, pastor. Então, Jeová, ele se diz, ele é o dono desse mundo, né? E Jesus aí deixou bem claro, meu reino não é desse mundo, esse reino desse mundo, irmãos, pertence a Jeová. Por isso que faz todo sentido quando a gente se converte, a gente sai desse mundo espiritualmente, né? E além de Jeová ser o dono desse mundo, ele é o responsável pelas guerras também, né? Que também tem aquele cântico, né? Jeová é homem de guerra é Jeová, né? E se você estiver anotando, também não precisa de abrir, pastor, porque a hora voa, em Números 21:14 fala claramente que Jeová, ele tem um livro de que ele anota lá as guerras, né? As guerras, o livro das guerras de Jeová. Então, ele, da mesma maneira que ele mandou o Apolion ou Abaddon atormentar os homens, estranho, irmãos, que ele deu poder para Nabucodonosor governar todo mundo, inclusive subjugar o povo judeu. E Nabucodonosor não é, eu creio, né, que não é o nome de um homem, é como se fosse falar faraó, né?
Só que Nabucodonosor era o faraó, era o título, né, do rei lá dos babilônicos, né? Então, Nabucodonosor teve vários, né? Ele, o filho dele também era Nabucodonosor, igual o faraó, o filho dele também é faraó, o neto também vai ser faraó, vocês entendem? Então, não é um nome próprio, é o nome de um cargo, né? Então, eu queria que o pastor fosse em Jeremias 27:6, que fala muito sobre Nabucodonosor, né? Porque Jeová acaba emprestando o poder que ele tem, esse reinado que ele tem na terra, para outras pessoas ou para outros seres espirituais. Então, Jeremias 27:6 fala assim, Jeová falando, né? Agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ó, o rei da Babilônia, que não era judeu, ele era gentil, né? Era incrédulo, era provavelmente um idólatra, mas ele era servo de Jeová, né? E ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, servirão a Nabucodonosor, a seu filho, ao filho do seu filho. Que a gente vê vários livros da Bíblia falando em Nabucodonosor. Então, não foi só uma pessoa, foram várias pessoas, né? Continuando, o 27. Até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Verso 8, Jeremias 27:8. E acontecerá que, se alguma nação ou reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome, com peste de Jeová, né, o Senhor Jeová, até que a consuma pela mão. Então, irmãos, a gente vê que Jeová deu o reino dele para um cara que era um Satanás com as nações, né? Ele devia ser um déspota, ele devia ser aqueles reis que entravam com o exército e matavam todo mundo, sabe? Então, você fica pensando, como é que o pai iria fazer uma coisa dessa, né? É uma coisa assim que vão se encaixando as coisas, né, irmãos? E a mesma coisa a gente vê na tentação de Jesus. Eu queria que o pastor abrisse em Lucas 4, verso 5, porque na tentação de Jesus, o diabo declara que todos os reinos do mundo estão sob sua tutela, suas mãos, né? Então, Lucas 4:5 diz: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, olha o que o diabo disse para Jesus, irmãos: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue. Quem entregou para o diabo? O pai iria entregar para o diabo os reinos do mundo? Será, irmãos? Não, o pai não ia fazer isso. Porque o pai não é amigo do diabo. Quem é amigo do diabo é Jeová. Eles são muito semelhantes em muitas coisas, né? Então, irmãos, Jesus não aceitou as benesses que Satanás iria dar para ele, né? E, inclusive, irmãos, em Salmo 2:8, se o pastor quiser abrir, eu acho que é interessante, Salmo 2:8, fala assim, está falando mais ou menos do Messias, né, de Jeová. Está falando do Messias de Jeová, né? O que parece que Jeová está querendo dar os reinos para o seu Messias, para Jesus, que as pessoas pensam, né, que Jesus, ele, na verdade, ele é o Messias espiritual do Pai, né? Ele foi Messias um tempo carnal de Jeová, mas depois ele se revelou Messias do Pai. Tem estudos no nosso canal do YouTube sobre isso, tá? Então, se você quiser ver outros estudos, por exemplo, o Messias de Jeová,
Vocês vão lá no canal do YouTube, tá? Vocês procuram lá em vídeos, tá? Então, em Salmo 2:8 fala assim: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a tua vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então, irmãos, Jeová estava oferecendo a Jesus todos os reinos. E depois veio Satanás oferecer todos os reinos. Só que Jesus, ele não veio aqui para esmigalhar ninguém com vara de ferro. Ele veio aqui mostrar o amor do Pai. Ele veio aqui nos salvar. Ele veio aqui ensinar as riquezas do seu reino. Ele veio aqui ensinar as riquezas do seu reino, né? Então, quem vai oferecer às nações, os reinos, primeiro é Jeová, depois foi o diabo, né? Os dois jogam do mesmo lado, né? As ações dos dois se confundem, né? Por que Jeová deu tanto poder a Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, para mim, é uma figura de Satanás. E por que Jeová deu tanto poder a Satanás? Tanto que Satanás, na tentação, disse para Jesus: todos esses reinos são meus, eu te darei. Não era de Jeová, né? Por que Jeová tem tanta intimidade com o diabo, irmãos? Alguém pode me responder? O que eu posso responder é o seguinte: Jeová não é o Pai. Jeová reina nesse mundo, e todo esse mundo conturbado, esse abismo que existe nesse mundo, é regido por Jeová, né? Jeová, ele detém nas suas mãos as coisas materiais, né? Ele detém demônios que estão nesse mundo, sob seu comando, né? Os anjos e demônios que estão nesse mundo, a 99,99% estão sob comando de Jeová, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em 2 Pedro 3:7, porque Jeová não tem nada a ver com a eternidade. Quem dá a eternidade para nós é o Pai. A criação de Jeová está condenada ao fogo, a acabar. Por isso que não vai ter novos céus e nova terra aqui. Novos céus e nova terra é coisa de Jeová, onde o bicho não morre, o fogo não apaga. 2 Pedro 3:7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Então, irmãos, essa terra não tem a eternidade aqui. Essa terra tem um tempo certo. Quando Jesus resgatar a igreja dele, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero estar aqui. Mas vai acontecer muita coisa. Não sei se vai ser por meio de uma detonação de uma bomba atômica, não sei como é que vai ser. Mas aqui está dizendo que se reserva para o fogo. Por quê? Jesus, ele vai buscar a igreja dele. Porque Jesus, ele é ministro de uma nova criação, que não tem nada a ver com esse abismo que nós vivemos, com esse caos que nós vivemos, né? Então, o Pai delegou poder ao Filho para criar essa nova aliança, para produzir uma nova criação. O homem só entra nessa nova criação através de Cristo. E a criação de Jeová é uma criação obscura, é uma criação imperfeita, é um mundo com abismo, irmãos, é um mundo com morte, com escuridão. Jeová, ele se intitula que ele é dono desse abismo. Mas o que a gente vê é que Satanás também se intitula como dono, né? Será que eles são sócios, né? Eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 2:14, que a gente sabe uma coisa. Esse mundo jaz no maligno e está caminhando para a morte. E quem tem o império da morte é Satanás.
Hebreus 2:14. Só para a gente deixar bem claro. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus participou das mesmas coisas, né? Nós participamos da carne e do sangue, isso aqui tem até muito a ver com a ceia. Também ele participou das mesmas coisas, Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte de Jesus, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Mas o que a gente pode incluir aqui, irmãos? Baseado na Bíblia. Quem deu a lei para a condenação do homem não foi o diabo, foi Jeová. Né? E Jesus veio para morrer porque o homem estava condenado à morte. Né? Então, nós sabemos que Jeová é o Deus de toda a carne, está em Jeremias 32:27, o Pai, ele fala que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, isso está em 1 Coríntios 15:50, tá? Só para vocês verem que sempre apontam para lados opostos a visão do Pai e a visão de Jeová, sempre para lados opostos, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em Efésios 2, capítulo 1. Efésios 2, capítulo 1. Isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos de Jeová. Não, filhos da ira. Mas Jeová é o Deus que se ira todos os dias. Então, éramos por natureza, pela nossa natureza, irmãos, nós éramos filhos do Deus da ira, né? Como os outros também. Então, somente podemos ser vivificados através de Cristo. Então, vocês veem, irmãos, o quanto foi importante a obra de Cristo, né? Porque se não fosse por causa da obra de Cristo, nós íamos continuar com esse Deus do abismo, com esse Deus que fortaleceu as fontes do abismo, com esse Deus que deu a lei em meio a trevas. Aí Jesus fala, eu sou a luz verdadeira. Eu sou a luz verdadeira. Que existem luzes falsas também, irmãos. Então, o que a gente chega à conclusão, irmãos? Que Jeová, ele recebeu poder. Essa conclusão é uma conclusão assim que a gente infere, tá? Que não está assim claro na Bíblia, mas tudo leva a gente a crer nisso. Que o Pai deu poder para Jeová, para criar, né? Para criar coisas concretas. Só que Jeová, ele usurpou desse poder e quis se mostrar como se fosse o Pai, né? Então, ele fala, eu sou o único Deus, né? Aquele Deus soberbo, aquele Deus zeloso, aquele Deus que fala, fora de mim não há outro Deus, né? E Jesus? Jesus é Deus. Para nós, Pai, Filho e Espírito Santo é o nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é o nosso Deus. Quando Jeová fala, fora de mim não há outro, ele está excluindo Jesus. Né? E Jesus, nós sabemos que é o centro da nossa ligação, da nossa religação com o Pai. Religação com o Pai. Se não é por Jesus, nós não alcançamos o Pai, né? Então, Jeová, ele usurpou, né? Usurpou o lugar de Deus. Ele fez um homem corrupto,
a sua imagem e semelhança, quer dizer, ele tinha poder para mostrar a sua velha criação, né? A velha criação de Jeová. Porque em Jesus há novidade de vida, né? Então, o Pai deu poder a Cristo para que o velho concerto, que não tinha nada a ver com o novo, e a única maneira de se alcançar o novo concerto é através de Cristo, né? Cristo é a nossa porta, né? Por isso que fala que Cristo é a nossa porta. Então, irmãos, só para terminar, o último versículo, em 2 Coríntios 5,19, que fala que tudo está centralizado em Cristo. A única maneira de sairmos do abismo é através de Cristo. Então, 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, irmãos, a gente vê que a única maneira da gente estar reconciliado com Deus é através de Cristo. Tá bem, irmãos? Então, essa palavra que eu trouxe para vocês hoje, que fala sobre a importância de reconhecermos o que é o abismo e como sair desse abismo, que é somente através de Jesus Cristo, e como ter uma vida baseada no novo concerto, somente através de Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu só quero fazer uma pequena oração antes de terminarmos. Senhor Jesus, nós te somos gratos, Senhor, pela tua maravilhosa luz, Senhor, que pode iluminar o nosso caminho para nós sabermos onde estamos pisando, Pai. Te peço, Senhor, que tu possas abençoar cada irmão que ouviu essa palavra, Senhor, e que nós possamos, Senhor, a cada dia estar mais longe desse abismo, Pai. Nós queremos estar contigo, Jesus, no teu santo poder, no teu santo Espírito, nós oramos. Amém. Amém, Senhor.